O professor pede para Ichikawa ser o representante dos alunos e ler o discurso de graduação, mas ele nega na hora. Yamada acha isso incrível, mas ele diz que isso é trabalho para alunos exemplares. Moeko fala que ele deveria fazer, já que ficou em segundo, deixando Yamada surpresa. O professor fala que não quer forçá-lo, mas ninguém aceita o papel e eles têm um ensaio no dia seguinte. Yamada fica olhando para ele, que cede e fala que aceitará só até acharem alguém. Ichikawa sobe no palco para o ensaio do discurso de despedida e fica aterrorizado com a quantidade de pessoas olhando para ele, então faz o discurso baixinho. Ichikawa voltava para a sala quando Yamada aparece e fala para irem praticar. Dentro do depósito, ela ensina o que aprendeu nas aulas de canto, mas por causa de um engano, eles ficam envergonhados. Yamada fica feliz por ele ter melhorado, depois pergunta por que ele não contou sobre suas notas. Ele responde que são apenas números, que o importante é como os usa. Ela fala que ele soou como um profissional, deixando envergonhado. Ela comenta que ele foi vê-la dando seu melhor no trabalho, então gostaria de fazer o mesmo por ele. Eles ouvem pessoas e Ichikawa tampa a boca da Yamada para fazer em silêncio. Uma garota se confessa para Nanjo, mas ele a rejeita, dizendo que já gosta de alguém. A garota pergunta se é Yamada, e ele confirma. Ao ver que Nanjo está sério sobre Yamada, Ichikawa decide fazer o discurso de despedida. Enquanto pratica o discurso para sua mãe, ele se pergunta quando começou a ter medo de estar na frente das pessoas, e se lembra de ter ganho um prêmio de melhor pôster de tráfego seguro. Sua irmã entra na sala trazendo coisas para ajudar seu irmão. Ichikawa ignora sua irmã e pede dinheiro para cortar o cabelo. Depois de agendar o corte de cabelo, ele começa a escrever um fluxograma de como explicar o corte que quer. Ele vai até o salão, acaba não usando o fluxograma e fica surpreso com o resultado. Chega o dia da formatura, ele percebe que seu penteado está diferente, e Yamada o encontra e fica pensativa, então percebe o corte de cabelo. As garotas chegam perguntando o que houve e ele fala que seu corte de cabelo saiu estranho. Serena pergunta se ele usou cera, deixando-o confuso. Ela manda a Dati emprestar a cera de cabelo e começa a arrumar o cabelo de Ichikawa. Ela faz um penteado em estilo punk. Yamada começa a mexer no cabelo dele, dizendo que é uma modelo. Serena nota Chihiro pensativa e pergunta o que houve. Ela diz que estava pensando que já acabou, já que irão mudar de sala no terceiro ano. As garotas saem comentando que eles sempre separam os encrenqueiros. Yamada segura a cabeça de Ichikawa e comenta que eles podem acabar separados. Ele fala que dará tudo certo, que não machuca acreditar. O professor aparece avisando que a formatura irá começar. Ichikawa agradece às garotas que estavam esperando do lado de fora e pega o papel com o discurso, mas era seu fluxograma, deixando-o pálido. Ele liga para sua irmã pedindo que ela leve o discurso para ele. Yamada pergunta o que houve. Ele se lembra que disse que faria o discurso e diz que não é nada. Ela se aproxima dele e diz que tudo ficará bem. Mostra seu chaveiro Akita, fala para ele levá-lo e sai da sala dando pulinhos. Ichikawa fica determinado. A irmã da Ichikawa esquece o caminho para o colégio. O novato do trabalho aparece e ela pergunta se ele conhece o colégio. Ele diz que estudou lá e a guia. Ichikawa começa a ficar nervoso e cogita ter uma síndrome da 8ª série, mas desiste já que é uma formatura, então decide ir pedir conselhos ao professor. Ao falar com o professor, ele o agradece com lágrima nos olhos e o guia para o palco. Ichikawa pensa que ele mais jovem não existe mais, mas seu imaginário pergunta se Yamada ou os professores iriam torcer por ele se ele não fosse apto, se seu eu do passado era realmente ele mesmo. A irmã é barrada de entrar, pois a cerimônia não é aberta ao público. Ao ouvir o nome de seu irmão, ela ignora o funcionário e sai correndo para o ginásio. Ichikawa sobe ao palco, e seu imaginário fala para ele lembrar quem mais confia nele, se é o professor, sua irmã ou Yamada, que não é nenhum deles. Quem mais confia nele é ele, seu imaginário, que aquele que mais gosta dele é seu imaginário, então não é para ele desviar o olhar. Ichikawa começa o discurso. As pessoas ficam surpresas em ouvi-lo bem e emocionadas com o discurso. Ele chega até onde lembrava, olha para Yamada e começa a improvisar. Ichikawa recebe uma chuva de aplausos ao terminar o discurso. Ele sai do palco com as pernas bambas. O professor corre para elogiá-lo. Ele perde as forças e desmaia. Yamada vai visitá-lo na enfermaria. Nanjo aparece procurando pela Yamada e elogia o discurso de Ichikawa. Então vira para Yamada e pede para falar com ela. Ichikawa devolve o chaveiro e fala que irá dormir mais um pouco. Nanjo decide que podem conversar ali mesmo e se senta no sofá. Ichikawa pensa que se Nanjo fizer algo estranho, ele protegerá Yamada, já que não é mais o ele de antes. Yamada pergunta se Nanjo continuará jogando futebol depois de se formar, já que sempre o via assistindo aos treinos mesmo que o pessoal do terceiro ano não treinasse mais, e que achou que ele realmente devia gostar de futebol.
Nanjo fica envergonhado. Mamiya os olhava pela porta. Moeko aparece e pergunta se ela não irá interrompê-los. Ela diz que isso é só um ritual vazio. Nanjo diz que treinar bastante não significa que quer ser um profissional, que é mais divertido apenas jogar com os amigos. Que, por outro lado, ela é impressionante, já que até apareceu em um filme, e que fica feliz em vê-la dando seu melhor, que a respeita, mas volta atrás e se declara para ela. Então pede para ela ficar com seu segundo botão. Yamada diz que entende como ele se sente, de ficar feliz em ver alguém trabalhando duro, de como os respeitam, que tem medo de que seja odiado por eles. Conclui dizendo que é alguém de quem ela gosta e pede desculpas. Ichikawa começa a chorar enquanto pensa que sabe como é chorar por alguém que você gosta, que Yamada gosta dele. Nanjo pega suas coisas e se despede de cabeça erguida. Antes de sair, ele fala que entrará em contato com ela, já que Ichikawa lhe passou o número dela. Yamada fala que é mentira e pede para ele não mentir desse jeito. Nanjo fala que ela não caiu nessa e vai embora com um sorriso no rosto. Mamiya pergunta para Nanjo por que iria embora com uma mentira que a fará odiá-lo, e por que não contou que largou o futebol por ter se machucado. Ele responde que ela apenas o amaria por simpatia. Ichikawa sai da enfermaria e Nanjo o para, e Yamada sai logo em seguida com o rosto completamente vermelho. Cada um vai para uma direção, deixando todos confusos. E esse foi o episódio 6.